Muito boa tarde, está no ar o Mais Notícias desta sexta-feira. Programa esse produzido pela TV Câmara de Lages. Você pode acompanhar nosso programa através do YouTube e também do Facebook, trazendo informações, notícias do que acontece na nossa cidade. Hoje, nosso programa de sexta-feira, a nossa entrevistada é a senhora Alessandra de Andrade Bernes, responsável pelo cartório da Fazenda em Lages. Dona Alessandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mais Notícias de hoje. Muito obrigada. Dona Alessandra, a senhora trabalha numa área muito importante aqui na nossa cidade, que é no cartório da Fazenda. O que é o seu trabalho, na verdade? A senhora poderia explicar para nós nesse momento? Na Vara da Fazenda de Lages tramitam as ações contra o INSS, as ações de acidente do trabalho, tramitam as ações de medicamentos, tramitam as ações de registros públicos, quando a pessoa quer alterar o nome, quer incluir um sobrenome, tirar um sobrenome, mudar a grafia do nome. As ações de uso capião também tramitam conosco. E todas as ações que envolvem ou o Estado de Santa Catarina ou o município de Lages, inclusive dos servidores. Então, assim, se tem os servidores do município, os professores, o pessoal da área da saúde, o pessoal do Estado, os professores do Estado, os policiais militares do Estado, os enfermeiros, todas as ações que envolvem alguma questão relacionada ao contrato de trabalho, vai tramitar na Vara da Fazenda de Lages. É interessante essa sua colocação, dona Alessandra. Como a senhora falou, o momento de mudar o nome, né? Porque antigamente a dificuldade era muito grande de você poder mudar o seu nome. Como é que a pessoa faz hoje para mudar o nome? O nome tem que ser algo que esteja deixando ele, por exemplo, sofrendo algum problema, por exemplo, na escola, um nome que não seja legal? É fácil mudar o nome hoje? Não, fácil não é, né? Tem que ter motivo. O pedido tem que ser fundamentado. O que acontece? Às vezes é um nome vexatório, né? Expõe a pessoa a uma condição que ela não se sente confortável com aquilo. Então, ela vai fundamentar, ela vai trazer provas, muitas vezes nós temos audiência, nós vamos ouvir testemunhas, a pessoa tem que comprovar que o nome dela não está sujo no mercado, né, que ela não tem dívidas, porque para evitar fraude também, né, isso também é importante. E então, depois de uma instrução processual, ouve-se o Ministério Público e o juiz vai decidir. Hoje, por exemplo, a pessoa já quando vai sair do cartório, hoje não é como antigamente, né? Hoje acho que a pessoa, se ela vai registrar um devido nome, já pode ser até barrado hoje no registro, dona Sandra? Pode ser barrado. Se o nome, se ele é muito diferente, se ele está inspirado às vezes em alguma questão de algum programa de televisão, algum filme, às vezes os pais se empolgam, né? E tem essa vontade, mas se a cartorária percebe que aquele nome vai de repente expor a criança a uma situação vejatória, ela nega. A pessoa, claro, pode pedir via judicial. Já aconteceu do cartório negar, pedir via judicial, fundamentar e o juiz deferir. Até tem um caso interessante, até na minha família, que geralmente as pessoas elas juntavam os nomes dos avós, por exemplo. Eu lembro que o nome dos avós era João e Ville. E eles colocaram o nome do rapaz, John Ville. Quando ele começou a ir para a aula, o pessoal só chamava ele de Joinville. Poderia, de repente, fazer uma alteração aí no nome dele. Pois é, né? E só que ele não quis, né, mudar o nome dele. Mas que eu apenas citar um exemplo aí para as pessoas que estão nos assistindo nesta tarde de hoje. Vamos falar então, dona Alessandra, sobre ações previdenciárias contra o INSS, acidente de trabalho. Quando que a pessoa tem que ingressar nesse processo? Acontece assim, a pessoa é beneficiária do INSS, ela está recebendo algum benefício do INSS, muitas vezes por ter sofrido um acidente do trabalho, outras vezes por ter uma doença relacionada ao trabalho e está recebendo esse benefício, essa pessoa vai passar por perícias periódicas e o médico perito do INSS entende que ela tem condições de voltar ao trabalho. Só que o médico assistente,
da pessoa acredita que não, que ela não tem condições de voltar ainda. Então, nós vamos fazer aonde? Nós vamos discutir judicialmente essa questão. A pessoa vai trazer os documentos que ela tem, ela vai trazer os exames que ela tem, o laudo do médico assistente dela, provocando o judiciário dessa forma, ingressando com a ação, onde vai ser designada uma perícia, o médico perito atestar se tem ou não tem condições de retornar ao trabalho. Acontece em muitos casos, né, dona Alessandra? Por exemplo, a pessoa ela vai em um determinado médico para fazer a perícia, né, no INSS, e ela acaba sendo liberada para o trabalho. Aí ela entra com o recurso, aí ela passa, no caso para vocês, na parte jurídica. Isso. Mas acontece em muitos casos que as pessoas às vezes não têm condições de trabalhar mesmo, a pessoa está com problema de saúde e os médicos liberam. Por que acontece isso, dona Alessandra? É o critério médico, né? A gente não tem como entrar nessa esfera do qual o critério que o médico usou para analisar aquele caso, aquele paciente e atestar que ele tem condições de retornar ao trabalho, né? Então, foge a nossa esfera, o nosso trabalho é um trabalho mais técnico, de movimentação processual, andamento processual, impulso processual, e aí foge da nossa esfera. Tem casos também que a pessoa também tem condições de trabalhar, o que o pessoal às vezes se revoltam, é que as pessoas às vezes têm condições de trabalhar e estão encostadas, que hoje é chamado encostados. E aquelas pessoas que não têm condições de trabalhar são liberados às vezes nesse caso, né? Aí tudo depende, pode-se pedir uma revisão, né, judicial. Tanto daquela pessoa que entende que tem direito ao benefício, que entende que não tem condições de retornar ao trabalho, ela vai discutir isso na via judicial, quanto o INSS, se tem conhecimento, se tem notícia de uma fraude, de uma pessoa que está recebendo um benefício e teria condições de estar retornando ao trabalho, ele sim pode entrar pela via judicial contra essa pessoa e essa pessoa, inclusive, pode ter que devolver tudo que recebeu de forma indevida. Quais são os casos que tramitam na Vara da Fazenda? Do INSS Isso. são as ações acidentárias, onde as pessoas vão entrar com essa revisão do benefício, e as ações desculpa, fugiu. As ações acidentárias e as ações de revisão dos benefícios previdenciários. Que tem esse também. E as doenças relacionadas ao trabalho, tá? Que daí, assim, às vezes a pessoa sofre de depressão, às vezes a pessoa sofre com problemas relacionados ao esforço repetitivo, a DORT, a LER, né? E existem também algumas síndromes que acabam se desenvolvendo no curso do trabalho. As pessoas que são muito exigidas, né, no dia a dia, trabalham sob muita pressão, desenvolvem também algumas síndromes que os psiquiatras sabem muito melhor do que a gente. Também pode, pela via judicial, entrar com ação contra o INSS nesses casos. E qual é o maior número de casos hoje? Qual tipo de doenças? Os psiquiátricos? Não, são os ortopédicos. Ortopédicos, muitas vezes traumas, né? Doenças também, diretamente do trabalho. Ou então no trajeto, né? Mas também a maioria é do trabalho. Aqui diz que uma mudança do laudo pericial nas audiências integradas, realizada desde agosto de 2018, o médico examina o paciente no período da manhã e à tarde ele ocorre a audiência e a sentença do magistrado. Então é uma coisa rápida, na verdade, quando chega nesse momento. Nós, como você falou, desde 2018, nós adotamos um novo procedimento na nossa unidade, onde entra a ação, a juíza faz o despacho já marcando uma perícia, né? Previamente, a assessoria já entrou em contato com o perito, já agendou uma data na agenda dele, ele reserva aquele dia para as perícias integradas. De que forma isso acontece? No período da manhã, as partes vão até o consultório do médico perito ou vão até o fórum, quando é o caso de um médico perito que não reside em Lages. Elas se submetem ao exame médico pericial e no período da tarde há uma audiência de instrução e julgamento, onde o médico perito grava o laudo, estão presentes os advogados do autor, como do INSS, está presente o Ministério Público e está presente o juiz. Então, todas as pessoas interessadas no desenvolvimento, na resolução daquele processo, estão presentes na sala de audiência. E muitas, acredito que 95% dos casos, já acontece a sentença, onde a juíza já define se a pessoa tem direito a continuar recebendo o benefício ou se não, se ela tem condições de voltar ao trabalho. Claro que sempre das decisões cabe recurso, né? Mas em 95% dos casos
talvez até um pouco mais, já havia a sentença em audiência, no mesmo dia. Já fica resolvido. Isso nos dá aí um tempo de tramitação do processo de aproximadamente 6 meses. É rápido. É bem rápido. A Vara da Fazenda, da comarca de Lages, ela fez agora aqui as ações de urgência no dia 30 agora do mês de junho e dia 1º agora do mês de julho. E os médicos peritos devem avaliar casos de 50 pessoas em 2 locais distintos, que foram, os primeiros 27 foram feitos no salão do júri, já as demais ocorrem em consultórios médicos de ortopedia. Tem mais uma nova data sendo marcada para esse acontecimento? Tem. O que aconteceu, então? A gente teve essa questão da pandemia, né? Nós tivemos que suspender o atendimento presencial, nós já tínhamos pauta marcada para o mês de março, tivemos que suspender todas as perícias e estávamos aguardando o retorno normal das atividades. Como acabou se estendendo mais do que o esperado inicialmente, a juíza achou por bem, conversa com o perito também, de fazermos de uma forma diferente. Então, agora, em razão da pandemia, nós não estamos mais fazendo as audiências de instrução e julgamento no período da tarde. As perícias estão ocorrendo, elas começam no período da manhã, algumas vezes se estendendo até o período da tarde. Houve um distanciamento entre as perícias, antes a gente agendava de 5 em 5, de 10 em 10 minutos, agora a gente está agendando de 15 em 15 minutos, até para ter um tempo de restabelecer o ambiente, de limpar de acordo com o que as normas exigem, né? As pessoas vão sozinhas, vão de máscaras, o médico perito também está o tempo todo de máscara, de luvas, todos os cuidados que a gente sabe que são necessários estão sendo adotados. E no dia 30 de junho foram realizadas no salão do júri, porque o médico veio de fora. Dia 1º de julho foi no consultório do médico, é um médico aqui de Lages. E agora a próxima data é o dia 16 de julho. Nós temos mais 22 perícias agendadas para o dia 16 de julho. Então, assim, isso garante o retorno do andamento dos processos, porque todos esses processos estavam efetivamente aguardando a realização dessa perícia, que é a prova necessária para resolver a questão. Né? Sem a perícia, uma ação acidentária, ela não tem como andar. Não tem como. Não tem como andar. Até tem um fato interessante aqui, especialmente agora o perito encerra a consulta, grava um áudio pelo celular e envia pelo WhatsApp no ato para o cartório. Quem recebe é a chefe do setor, a senhora, né, dona Alessandra, e a senhora converte a mídia junto aos autos. As partes terão 15 dias para se manifestar. Isso. Se havendo manifestação, o processo segue para o Ministério Público e, na sequência, é sentenciado pelo juiz da unidade. Isso, esse é o novo procedimento, então, né? O perito conversa com a parte, né? Faz a consulta pericial ali, examina os exames que ela tem, em seguida ele grava o áudio, encaminha para nós, eu já faço a conversão do áudio, já junto no processo e já intimo as partes. Então, funcionou praticamente online. Foi tudo muito rápido, foi tudo muito tranquilo, né? A gente estava apreensivo, né? Essa questão toda, Sim. Acho que hoje a gente está aprendendo a conviver com o novo, né? Estávamos todos muito apreensivos, mas foi muito tranquilo e foi uma presença bem interessante também. A gente estava com esse receio que as pessoas acabassem não indo nessa perícia por razões diversas, mas foi inclusive a terça-feira, dia 30, que foi o dia do ciclone. Né? Teve só uma parte que não compareceu no período da tarde porque ficou presa tentando chegar ao fórum, ela teve que se abrigar numa loja porque ela realmente não conseguiu chegar, a perícia dela vai ser reagendada, mas foi bem expressivo o comparecimento, foi bem produtivo mesmo. Muito bom, é bom agilizar, né? As pessoas necessitam, precisam. Exatamente. E estão angustiadas aí para resolver o problema e esse trabalho sendo feito aí é muito bom. Por exemplo, quais os tipos de cirurgias para quem não pode pagar, por exemplo? A bariátrica é também hoje uma cirurgia onde vivemos um país onde as dificuldades com a saúde ela é muito grande, principalmente para as cirurgias. Se a pessoa se achar o direito que ela tem que fazer essa cirurgia, ela pode entrar com ação para fazer a cirurgia? Pode. Então agora a gente já vai falar de outra questão, né? De outros processos que tramitam também na Vara da Fazenda, que são as ações de medicamentos e de procedimentos cirúrgicos. A pessoa pode, sim, pedir via judicial a realização dessa cirurgia. Só que, assim, o que acontece? Para qualquer ação que envolva cirurgia, que envolva medicação, a pessoa tem que comprovar a real necessidade
e comprovar que o custo desse tratamento não pode ser suportado pelo núcleo familiar que ela vive, né? Então, tudo depende do contexto. Nós temos que comprovar, não, realmente existe uma doença, essa doença atrapalha essa pessoa ao ponto de ela não conseguir, de repente, exercer as atividades normais do dia, ou então ela é uma coisa que não permite que ela leve uma vida normal, né? Ou essa doença tem um tratamento, é um tratamento que tem medicação já comprovada, ela já começou a fazer uso dessa medicação, essa medicação fez efeito e ela não tem condições de arcar com o custo dessa medicação. Então, tem várias situações que acontecem no dia a dia dos nossos processos, né? Sempre cada processo traz uma história. Né? E compete, claro, ao juiz analisar de acordo com as provas que os advogados trazem na ação. Interessante. Por exemplo, qual seria a solução de algumas cirurgias poderiam ser feitas através de mutirões porque não são feitas? A justiça poderia, de uma forma, determinar uma ação coletiva para que isso fosse feito, já que temos muitas pessoas com várias doenças na espera? Assim, não compete ao Poder Judiciário furar fila, né? Nós não podemos, as ações que tramitam, elas não existem para furar fila. As ações, elas pretendem garantir o direito individual à vida daquela pessoa em particular, mas o direito daquela pessoa não pode ir contra ou bater de frente com o direito de outra pessoa, né? Essa é a primeira regra geral. O que acontece com relação às cirurgias eletivas? Muitas vezes tem a questão dos leitos, tem a questão dos insumos, tem a questão dos equipamentos e existe uma fila. Então, não compete ao judiciário fazer gerência dessa fila, isso compete ao poder público, ao município, ao estado, enfim, a quem gerencia essa questão. O que a pessoa pode fazer? A pessoa às vezes está numa fila, está há muito tempo aguardando, isso pode acontecer. Ela tem que ter essa consciência de quem está na frente, ela tem que ter essa questão, né? Quanto tempo está demorando, por que está demorando, tem que se informar, tem que trazer, tem que ter informação sobre isso. E pode procurar o Ministério Público. O Ministério Público, ele está aí vigilante, sempre presente para a comunidade, sempre prestando esse serviço à comunidade, né? Dessa questão do ajudar a vigiar. Né? De que forma está sendo feito, por que parou, por que não parou, o que está acontecendo, de que forma a gente pode resolver. Muito esclarecedor aí o que a senhora falou para nós, dona Alessandra. A outra pergunta aqui, por que demora tanto? As pessoas, a dificuldade já é para se encostar, digamos, hoje chama-se encostar, só encostar. Por que demora tanto para a pessoa receber depois o benefício? A senhora sabe mais ou menos? O benefício do INSS? A nossa prática, o nosso dia a dia não tem demorado, tá? Aquilo que eu lhe falei. O procedimento não é de deferir a liminar, tá? A juíza, ela sempre aguarda a realização da perícia. Então, às vezes, a pessoa teve o benefício cessado, ela entra com a ação judicial, essa ação às vezes vai demorar 2, 3, 4 meses até a data da próxima perícia. É esse o período que o processo demora. Mas quando tem a sentença, na sentença, se a pessoa realmente tem o direito, a juíza já costuma fixar que o INSS tem que restabelecer de forma imediata esse benefício. E o INSS costuma fazer isso nos 30 dias que seguem a sentença. É o que a gente observa na prática. E o período que a pessoa ficou sem receber esse benefício, ela vai receber como atrasado. Tá? Aí existe o procedimento para cobrança disso, é um procedimento especial, se é até 60 salários mínimos, é requisição de pequeno valor. Se é acima de 60 salários mínimos, é através de precatório, que são as duas formas da gente cobrar uma dívida do Estado. Né? Quando eu falo Estado aqui, eu estou falando do município, do Estado de Santa Catarina ou da União. Né? Mas essas são as duas formas de cobrar. Então, esse período que a pessoa teria direito a receber e não recebeu, ela vai fazer uma ação para cobrar os atrasados. E vai restabelecer esse benefício a partir da data da sentença. Tem uma classe de profissionais que mais procuram, por exemplo, essas ações, principalmente ter problemas de saúde, psicológico, principalmente? Não tem. Outra ação que vocês também trabalham no cartório é também sobre a ação de medicamentos. Isso. Que é uma ação muito importante, né? Principalmente aquelas pessoas que não têm condições, né, de bancar um tratamento médico, então recorrem à justiça. Quais são os requisitos, documentos que a parte precisa para ingressar com a ação? Tá. Então, assim, a gente já começou a conversar ali um pouquinho antes sobre isso, né?
os medicamentos, você precisa primeiro comprovar a tua questão da doença, né? Você tem que ter um atestado médico com a CIT. Depois, você tem que comprovar que aqueles medicamentos que estão disponíveis no SUS não fizeram efeito para o teu caso em especial. Porque a medicina, a gente sabe, não é uma ciência exata, né? A medicina não é 2+2. Cada pessoa reage de um jeito. Cada tratamento reage de um jeito em cada organismo. Então, o médico, assistente que vai estar acompanhando essa pessoa, vai ter condições de dizer, olha, a gente já tentou esse tratamento que é oferecido pelo SUS, tentamos esse também, e todos não surtiram efeito. E existe essa medicação que não é recomendada pelo SUS, mas ela também serve para essa doença e ela tem um resultado positivo. Então, a pessoa vai ter que ter esse documento, esse formulário preenchido pelo médico que já cuida do problema dela, que já não importa se é médico particular, não importa se é médico do SUS. Isso não há distinção. A questão é que tem que ter esse histórico, a pessoa tem que ter esse acompanhamento médico. E também a questão dos orçamentos, né? Ela vai ter que mostrar judicialmente que o custo desse tratamento vai prejudicar o orçamento da família. Então, não é a questão da pessoa que recebe muito pouco ou a questão da pessoa que recebe muito. A questão é o custo do tratamento. Se ele vai onerar, às vezes a pessoa ganha bem, ganha, sei lá, 5, 10, 15 mil reais por mês, mas o tratamento é 20 mil reais. Então não tem condições, a família não vai ter condições de arcar com o custo desse tratamento. Então tudo depende da prova que é trazida no processo, né? Mas assim, todas as pessoas têm, na Constituição Federal, garantido o direito de acesso à saúde. Todas elas têm. Então, você pode pedir. Aí você tem que comprovar a tua necessidade, comprovar que a tua família realmente não tem condições de pagar aquela medicação e o Estado vai ser, então, condenado a te fornecer a medicação. A pessoa que quer fazer, então, esse pedido do medicamento, ela tem que contratar um advogado? Como é que funciona? Assim, tudo depende do custo do tratamento. Quando a gente fala custo, pode ser o custo total, às vezes é um tratamento que vai durar 6, 8, 10 meses, você sabe quanto que você vai gastar no final, e às vezes é medicação de uso contínuo. Quando a medicação é de uso contínuo, a gente sempre faz a conta no custo de 1 ano. Se esse custo anual for de até 20 salários mínimos, a pessoa não precisa de advogado. Ela pode fazer uma ação pelo Juizado Especial Fazendário. A partir de 20 salários mínimos, ela vai ter que ter assistência de um advogado ou da Defensoria Pública. Então, ela vai ter que ter alguém falando por ela nos autos. É interessante. E a pessoa não paga, não precisa pagar o advogado, né? Não tem que pagar o advogado. A Defensoria Pública não é pago. O advogado, para não pagar, tem os escritórios das faculdades aqui de Lages, tanto da Facvest quanto da Uniplac, né? E, senão, ela vai ter que entrar um acordo com o advogado para pagar o advogado. Para poder pagar, né? Porque às vezes a pessoa não tem condição de comprar o remédio, imagine pagar um advogado. Sim, sim. É oneroso. Mas aí nós temos a defensoria é bem atuante nesse sentido. Pode ajudar e auxiliar. Para poder entrar com as ações. É, muito interessante. E a pessoa, quando entra daí com a justiça, depois que ela é julgado para receber o medicamento demora para a pessoa receber os medicamentos? Quando a pessoa já traz toda essa documentação que eu falei agora há pouco, principalmente com essa questão do laudo médico, aquele formulário preenchido, normalmente já é fornecido, já é determinado liminarmente. O juiz analisa os documentos ali e já determina que seja fornecida a medicação. Aí o Estado e o município, eles são intimados para fornecer essa medicação no prazo de 15 dias. Tá? Às vezes, dependendo da medicação, se é uma medicação um pouco mais complexa, uma medicação um pouco mais difícil, o Estado tem que fazer licitação, demora um pouquinho mais para chegar. Tá? Mas, normalmente, as medicações que são ali da tabela de fornecimento, que são medicações do dia a dia, que já é normal o fornecimento, o Estado tem em estoque e fornece em 15 dias para a parte. Porque há medicamentos muito caros, na verdade, né? São medicamentos que precisa, a pessoa não tem condição, ela obriga a entrar na justiça. Mas esses medicamentos, por serem caros, ele pode trazer, como é que é feito junto com vocês ali, que esse medicamento vai fazer o efeito que é necessário? Nem sempre a parte pede uma medicação cara, tá? Eu tenho processos ali que o custo do medicamento mensal é de R$80. Tá? Mas aí entra aquela questão que a gente falou antes, o custo desse tratamento versus a renda da família. Isso vai onerar a renda da família, vai onerar o dia a dia dessa família, a pessoa vai ter direito a receber do Estado essa medicação. E existem também os medicamentos de alto custo e o procedimento para o alto custo é um pouco diferenciado, porque o juiz, normalmente, ele ouve primeiro o médico perito.
Então, normalmente, quando é uma medicação mais cara, o juiz não vai deferir uma liminar. Ele vai marcar uma perícia, às vezes até com urgência, já aconteceu, de conseguir consulta, de conseguir uma agenda com o médico perito para a semana seguinte, porque realmente era uma questão muito urgente para aquela pessoa. Mas primeiro tem que ouvir um médico perito, porque existem as questões técnicas que nós não temos condições de saber, né? Nós precisamos do olhar do médico, que é a pessoa que estudou para isso, a pessoa que tem o conhecimento para isso, que vai poder dizer, não, realmente essa medicação que você está pedindo vai ser aquela medicação que vai realmente resolver o teu problema, né? Ou então não, dizer o contrário, não, infelizmente não é isso que vai te resolver agora. Nesse caso do medicamento, a pessoa recebe o medicamento ou ela recebe o valor do medicamento? A ação é para receber a medicação. A medicação. Tá? Aí a pessoa vai retirar ou na farmácia básica municipal ou na regional de saúde do estado. Tá? O que acontece algumas vezes é que o estado ou o município deixam de fornecer a medicação. Há um problema de compra, um atraso na licitação, o fornecedor não entregou o medicamento no prazo e acaba faltando. Então, o que acontece? A pessoa traz a negativa do mês, ela tem que ir lá na regional ou na farmácia lá do município, pega a negativa de fornecimento do mês, traz 3 orçamentos e leva para nós, né, ou leva através do advogado dela. Nós vamos juntar essas informações no processo e o juiz vai fazer o quê? Ele vai fazer um bloqueio nas contas do estado ou do município, depende de quem é o responsável pelo fornecimento dessa medicação. Aí é feito o bloqueio, eu faço a transferência dos valores para a conta que a pessoa indicou e ela tem 5 dias para comprovar que ela comprou a medicação. Ela tem que trazer o cupom fiscal, ela tem que trazer a nota fiscal da farmácia, comprovando que ela comprou a medicação. Tá? O que acontece? Às vezes a pessoa recebe e esquece que ela tem que comprovar. Aí a gente vai atrás. Aí a gente intima, a gente chama a pessoa e se ela não comprova, o juiz faz bloqueio nas contas dessa pessoa e ela sofre uma ação penal, tá? Por mau uso da verba pública. Porque assim como ela está recebendo um dinheiro do Estado, ela tem que comprovar que ela usou de forma efetiva para aquela finalidade. Ela se obriga, não é só um direito, é um dever, né? Então ela tem que comprovar. Além de ter que devolver o dinheiro, se ela não comprovar a compra da medicação, ela também vai sofrer uma ação penal. No caso, apenas o Estado e município que são obrigados a bancar esse medicamento? Tem os municípios, tem os medicamentos que são de competência da União. Aí os processos correm na Justiça Federal. Todas as ações que envolvem a União, não entra a vara da Fazenda estadual, entra a Justiça Federal. E se a pessoa, por exemplo, ela recebe o medicamento e no trâmite desse medicamento a pessoa vem a falecer, por exemplo, a criança, como é que fica daí esse medicamento? Vocês pegam de volta? Ou a pessoa usa o bom senso de devolver? Como é que fica? Vocês acompanham a pessoa que está tomando esse medicamento? Como é que é feito pelo Ministério Público? Assim, o fornecimento é mensal, né? Então a pessoa sempre vai receber a medicação para o mês. Nunca há um estoque de medicação em casa. E a pessoa sempre vai retirar a medicação, como eu falei, ou na regional do estado, ou na farmácia básica municipal. Então, o pessoal que trabalha, tanto na regional quanto na farmácia, faz essa linha de frente, esse acompanhamento, né? A pessoa sempre vai... até um tempo atrás, as receitas tinham que ter a validade de 6 meses. Né? Parece que foi aprovada uma lei agora, nessa semana, que não vai ser mais necessário a receita ser atualizada. Mas até então a gente usa o que a gente tem como norma valendo. Que a cada 6 meses a pessoa tem que ter a receita atualizada, ela vai levar todos os meses na regional para retirar essa medicação, comprovando que ela faz uso, que ainda há necessidade disso. Se a pessoa, de repente, deixou de aparecer 1 mês, 2, 3, o que vai acontecer? A regional vai entrar em contato. Muitas vezes, o próprio estado de Santa Catarina ou o município de Lages informa no processo que houve o falecimento, né? Porque hoje tudo é informatizado, o cartório de registro civil é informatizado, então tem como ter acesso a essas informações e informa nos autos que houve o falecimento da parte interessada, aí cessa a obrigação, tanto do estado quanto do município, de fornecer essa medicação. Lembrando a todos que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde. E é lei e o Estado tem a obrigação de fornecer os medicamentos necessários a todo aquele que comprovar sua necessidade de uso. Então, você tem que comprovar que você precisa usar esse medicamento e buscar ali a lei para que venha te ajudar nesse momento. Os caminhos também. Caso o valor total do seu tratamento não ultrapasse
40 salários mínimos no período de 12 meses, você pode ingressar com uma ação judicial especial civil, conhecido antigamente como pequenas causas. Isso, o valor do juizado para a pessoa pedir sem advogado é 20 salários mínimos, o custo anual do tratamento. E o teto do juizado é 60 salários. Então, qual é a diferença do juizado? É um processo que não tem custo judicial, a pessoa não vai precisar pagar as custas do processo, tá? E se ela não está com um advogado, o valor do tratamento até 20 salários, ela não precisa de advogado. Também, se tiver recurso, aí ela vai ter que contratar um advogado, tá? Quando o processo tem que para ir para a turma recursal, a pessoa obrigatoriamente tem que estar assistida por um advogado. Por exemplo, nós temos aqui a farmácia básica do município, né? E ele tem que ter um determinado número de medicamentos, não é, Alessandra? É isso, professora? Né? Sim, sim. Há um acompanhamento de vocês através disso para ver os números de medicamentos? Não compete ao judiciário. Não compete ao judiciário fazer esse acompanhamento. Não tem como porque às vezes tem algum medicamento que não tem, ou que chama-se da básica, né? Tanto que é farmácia básica. Sim, sim. Mas às vezes há casos que não tem algum medicamento. E alguma pessoa, por exemplo, ingressaria contra o município, contra, digamos, a farmácia básica. Vamos supor, há cidades pequenas, por exemplo, que tem alguns medicamentos básicos, como diabetes, não ter na farmácia básica. Essa pessoa pode entrar com uma ação junto ao Ministério para que o município forneça, não para ele, mas para toda a cidade? Pode pedir uma ação com efeito erga omnes, né? O erga omnes é para todos. Né? Por exemplo, aqui em Lages nós tivemos uma ação movida pelo Ministério Público para o fornecimento de fralda geriátrica. Né? Isso já faz um bom tempo, foi julgada procedente e hoje há a obrigação de fornecer pelo município fralda geriátrica para todos aqueles que comprovem a necessidade do uso dessas fraldas e comprovem também que não têm condições de comprar essas fraldas. Interessante, Alessandra. Mas as pessoas sabem dos seus direitos que têm hoje na saúde? Eu acredito que as pessoas estão cada vez se informando mais. Nós temos aí ainda um bom caminho para percorrer, mas eu acredito que as pessoas estão indo atrás, elas estão questionando, elas estão mais participativas e eu acredito que a internet tem ajudado muito isso, né? Hoje é muito fácil, a gente tem acesso à informação e um país só vai mudar se as pessoas realmente forem atrás. Né? A gente tem que ir atrás, a gente tem que batalhar, a gente tem que questionar, a gente tem que duvidar, né? E compete. Se você realmente quer, se você realmente precisa, se você tem realmente aquele direito, você tem que ir atrás e lutar por ele. Isso é interessante, esse assunto hoje nós debatamos aqui no nosso programa, no Mais Notícias dessa sexta-feira, trazendo sempre algo diferente para você que está nos assistindo, procurar seus direitos, aprender alguma coisa, né? E também passar para seus amigos, para os seus parentes, o que você tem de direito ou não. Dona Alessandra, tem alguma coisa que a gente aqui não perguntou para a senhora, alguma colocação que a senhora pode nos passar, já que a senhora está sempre ali atendendo o pessoal ali no fórum da nossa cidade? Assim, nesse momento a gente ainda está com atendimento tanto pelo WhatsApp, quanto pelo e-mail, como pelo telefone, nós não estamos com atendimento presencial. O atendimento presencial está previsto para retornar na primeira semana de agosto, mas o nosso trabalho não parou, né? Nós continuamos trabalhando de casa, os processos não pararam, nós conseguimos voltar a fazer as perícias agora também. E assim, a ideia é fazer com que a prestação seja célere. Quem tem um problema que leva ao judiciário quer ver esse problema resolvido, né? Então, tanto da parte que está, como a gente diz, do lado de lá do balcão, que está buscando a via judicial para resolver essa situação, quanto para nós que estamos ali movimentando os processos, o nosso objetivo é único, é resolver logo e resolver da melhor forma possível, né? Sempre observado todos os procedimentos que a lei determina, sempre observado aquilo que está previsto na nossa legislação, mas a nossa intenção é sempre essa, resolver rápido, da melhor forma possível para todo mundo. Joia, muito obrigado, dona Alessandra, quero agradecer a senhora por ter vindo aqui, esclarecer algumas dúvidas, e nós queremos dizer que a TV Câmara, a Câmara de Vereadores do município de Lages, está sempre à disposição aí para divulgar, para falar, para mostrar o que vem acontecendo aí através do seu trabalho ali no Fórum de Lages. Enquanto servidora do Judiciário, eu também agradeço a oportunidade. É importante a gente tentar informar o máximo possível, né? Deixar para as pessoas essa informação. Legal. Gente, queremos agradecer a todos que estavam conosco assistindo o Mais Notícias. E o Mais Notícias volta na próxima semana, trazendo sempre um assunto importante
sobre a nossa cidade, abordar assuntos que possam ajudar a nossa população e a todos aí que estão junto conosco. Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo final de semana e até semana que vem.